Olá, eu sou a doutora Fernanda Torras e hoje eu vou falar sobre o implante hormonal contraceptivo. Fique atenta nas dicas, nas indicações, contraindicações, se é um bom método para você e se financeiramente vale a pena. O implante hormonal é um implante de liberação lenta de progesterona. Ele produz uma dose diária, libera em circulação sanguínea uma dose diária do etonogestrel, que é uma progesterona sintética, e tem como objetivo a anovulação, que é o bloqueio ovariano, assim como as pílulas contraceptivas fazem, e também altera a função intrauterina, principalmente do muco cervical. Esse muco cervical fica mais espesso, fica um meio impróprio para a ascensão de espermatozoide e dentro do útero um afinamento da camada que descama, que é conhecida como endométrio. Quais são as indicações do implante contraceptivo de progesterona? As indicações são para aquelas mulheres que têm contraindicação absoluta ao estrogênio sintético, porque as pílulas combinadas levam um estrogênio e uma progesterona. O estrogênio, para algumas mulheres, pode ser o grande vilão para alteração de cascata de colesterol, para alteração de cascata de trombose. Então, por exemplo, nas pacientes com enxaqueca com aura, que é um sintoma neurológico e vai agravar com estrogênio, essa mulher tem contraindicação absoluta a pílulas combinadas. Então eu vou trabalhar somente com a progesterona. Essa progesterona pode ser trabalhada desde pílulas via oral, né, com tomadas diárias, até os implantes, o DIU hormonal, que fazem uma eficácia garantida, apesar das tomadas diárias, e só tem progesterona, diminuindo o risco dessa mulher. Além disso, é um método muito procurado em adolescentes que não querem tomadas diárias, que querem ficar livres das pílulas combinadas, isso é uma tendência mundial. Também é indicado nas pacientes que precisam de um tratamento adjunto, por exemplo, em uma miomatose, um fluxo abundante, endometriose leve, pode ser um método de eficácia contraceptiva e de tratamento para algumas doenças uterinas. Além disso, aquelas mulheres que objetivam não menstruar, é uma tentativa, porque 80% das mulheres que usam progesterona isolada evoluem com uma atrofia endometrial e a pausa total do sangramento mensal. Para algumas mulheres, isso altera a qualidade de vida. Ficar sem menstruar é realmente um objetivo, sempre aliado à contracepção. Amamentação. Na amamentação, a gente não pode usar pílulas com estrogênio, porque além de passar no leite, você pode diminuir o aporte de leite daquela mãe. Portanto, a opção contraceptiva nas mulheres que amamentam é a progesterona isolada. No estilo de vida, talvez as tomadas diárias, né, fiquem um pouquinho prejudicadas pelo estilo de vida dela, para lidar com aquele bebê novo. Então a gente opta por esses métodos, independente das tomadas. E o implante contraceptivo de progesterona é um bom aliado nesse caso e dura 3 anos. Uma outra indicação é para as pacientes que querem evitar a TPM. A partir do momento que eu tenho anovulação, que eu bloqueio os ovários, eu não tenho aquele ciclo hormonal com privação hormonal. Portanto, a melhora da TPM, seja ela menstrual, com cólicas, seja ela psicológica, seja ela com nervosismo e tudo mais. E quais são as contraindicações a esse método de implante contraceptivo com base em progesterona? As principais contraindicações são câncer de mama ativo ou história de câncer de mama na paciente, presença de trombose ou embolia pulmonar. Nesses casos, apesar de a progesterona isolada não ser um grande fator de piora dessa cascata de coagulação, algumas trombofilias, que são tendência à trombose, merecem liberação por parte de um hematologista, por conjunto com seu ginecologista, para liberação. Mulheres que estão tratando de tuberculose,
porque as principais medicações para o tratamento da tuberculose interferem na dose circulante dessa progesterona do implante. Epiléticas, de acordo com o tratamento da epilepsia, também pode haver uma redução da dose de progestágeno circulante, portanto alterar a eficácia. Pacientes que têm alergias, efeitos colaterais paralelos com a pílula de progesterona via oral também tem uma contraindicação relativa no uso. E aquelas pacientes com hepatopatias importantes, deve-se avaliar com o hepatologista, saber qual é o grau da hepatopatia para ter um progestágeno liberado para uso, ainda que seja em implante e não via oral. Ainda nas contraindicações, a gente tem como relativa a obesidade, um IMC acima de 30, porque nas pacientes obesas a dose circulante de progesterona eficaz pode ser reduzida. A gente consegue controlar com a sintomatologia, avaliar se seu ovário está em repouso por imagem, se ela parou de menstruar, mas pode ter sim a redução da taxa eficaz da progesterona ou uma redução do prazo desse implante. Isso deve ser individualizado, avaliado com a paciente, tudo certinho. As pacientes hipertensas têm contraindicação quando não controladas ou aquelas pacientes que fazem picos pressóricos e nesses casos é bom evitar o implante com base em progesterona. Na hipertensão leve, hipertensão controlada com o uso de fármacos, não há contraindicação para o uso do dispositivo. Então eu vou mostrar para vocês como é feita a inserção do dispositivo hormonal de progestágeno. A inserção é feita em consultório, a paciente vem ao consultório, deita na maca em decúbito dorsal com a barriguinha para cima e vai posicionar o braço da forma mais confortável que ela encontrar. Tanto faz se ela quer esticar o braço para cima, colocar lateralizado, dobrado. O importante é ela mostrar essa face interna do braço onde a gente vai trabalhar para inserção. Depois disso eu vou fazer uma boa asepsia da pele e enquanto eu preparo esse material eu vou mostrar para a paciente o dispositivo. Eu faço questão de mostrar a caixa do implante, ela não pode estar violada, a caixa tem que estar fechadinha, precisa ter o número de lote e esse número de lote vai ser encaminhado para a paciente para ela ter em casa, guardar em casa. Eu mostro a data de validade para inserção, para garantir a asepsia e o tempo certo dessa asepsia. E aí eu vou começar, depois de fazer uma boa asepsia da pele, a inserção do dispositivo. Daí já a anestesia e eu vou anestesiar todo o trajeto por onde eu vou trabalhar a inserção desse dispositivo, num comprimento de 4 centímetros. E a gente costuma dar um piquezinho na pele para não ter resistência da introdução inicial. A pele anestesiada e vou inserir um implante de acordo com a angulação certa para deixar esse implante bem locado no subcutâneo. E vou lembrar que a gente não pode inserir muito profundamente, pois há risco de pegar vaso de sangramento e o implante sim deve ser posicionado muito superficial, principalmente para facilitar a retirada futura e não trazer complicações de depois não encontrar esse implante na palpação ou complicações mais graves. A partir do momento que eu introduzir toda a agulha, eu vou liberar esse dispositivo dentro da pele da paciente e assim eu tiro o meu insertor. O dispositivo fica alojado em subcutâneo, a paciente sempre vai sentir, salvo alguns casos onde ela vai ganhar muito peso, ela sempre vai sentir esse dispositivo bem no subcutâneo, relativamente móvel. E uma pergunta muito frequente é o que acontece com o buraquinho que eu abri aqui. O buraquinho fica exatamente assim, tá? Porque a agulha tem uma anatomia muito boa, você não precisa dar ponto, mal sangra, fica só uma picadinha como se você tivesse tomado uma vacina. Quais são os efeitos colaterais mais comuns desse implante contraceptivo de progestágeno? A gente fala que torna-se frequente um efeito colateral quando ele acontece em um caso a cada 10 mulheres em uso. E os principais efeitos são
Retenção hídrica, apesar de ser leve, ela melhora com o tempo, mas pode acontecer quando a gente lida com a progesterona isolada. Eu posso ter uma retenção hídrica que é individualizada de mulher a mulher e um ganho de peso nos primeiros meses de uso. Acne pode piorar nos primeiros meses de uso, tá? E o tratamento farmacológico, tratamento dermatológico associado pode ser instituído. Naquelas mulheres que tiveram cloasma, aquelas manchas gravídicas por conta da progesterona, um implante de progesterona isolada pode ser um agravante dessas manchas faciais, principalmente, que tanto incomodam e que são difíceis de tratamento. Então é importante conhecer as condições prévias, quais foram os efeitos colaterais de uma dose de progesterona anterior para instituir um implante. Queda de cabelo transitória pode acontecer durante os 3 primeiros meses. Irregularidade menstrual é o evento colateral mais frequente. Como eu falei, 80% das pacientes vão entrar em amenorreia, que é a pausa total da menstruação. Mas até lá é muito frequente a irregularidade menstrual. Sempre com fluxo menor do que você apresentaria mensalmente, num fluxo normal, sem contraceptivo, mas isso pode atrapalhar a qualidade de vida, porque a mulher não consegue prever quando vai ficar menstruada, quando virar o sangramento. Além disso, outros eventos podem acontecer, agora mais raros, como infecções vaginais, infecções urinárias de repetição. Não se sabe a causa exata, mas talvez por alterar o muco cervical, você altera a condição vaginal, o pH vaginal, e algumas mulheres podem ter uma predisposição a infecções de repetição. E isso pode ser controlado com ajuste de pH, com ajuste local, não precisa tirar um implanon por causa disso, um implante de progesterona. Ainda nos efeitos colaterais mais raros, eu tenho piora de uma depressão prévia, depressão menor pode estar piorada, piora de um estado ansioso, e isso deve ser avaliado, individualizado, saber o histórico dessa paciente. Além disso, pode ter interferência com alguns antidepressivos. Tonturas e fadiga pode acontecer, principalmente até a adaptação dessa progesterona sanguínea, e são efeitos que existem, porém são raríssimos. E o que poderia me levar à retirada desse implante? O que poderia levar à não adaptação a esse implante de progesterona? Os efeitos colaterais raros que poderiam nortear a retirada do dispositivo são irregularidade menstrual no padrão de hemorragia, é muito raro, mas em algumas mulheres pode haver aumento de fluxo, irregularidade menstrual, sangramentos diários, e isso é difícil de controlar. A gente associa alguns anti-inflamatórios, estabilizadores de coágulo, mas nem sempre é a resposta, e isso poderia nortear a retirada do implante. Reações alérgicas graves, principalmente no local de inserção, eu nunca vi, é um evento bastante raro, mas isso indica a retirada do implante. Cistos ovarianos grandes, com incômodo, com dor local, um evento muito raro, mas apesar da anovulação, ele também retarda a evolução dos folículos e pode causar cisto ovariano. É bom conhecer essa mulher, se ela tem a tendência a formar cisto, isso poderia complicar a clínica dela e a qualidade de vida diária também. Depois de 3 anos, é indicada a retirada do dispositivo, também realizada em consultório médico com anestésico local. Se ela tiver qualquer efeito colateral, quiser engravidar antes desses 3 anos, a retirada também vai ser feita da mesma forma e a fertilidade retoma no dia seguinte da retirada do implante. Depois de quanto tempo volta a fertilidade após a retirada? Teoricamente, no dia seguinte, essa mulher pode liberar óvulo, pode ovular e pode receber um embrião naquela camada de endométrio. Mas como é individualizado de acordo com o tempo de uso, algumas mulheres retomam essa atividade ovulatória e endometrial mais lentamente. 3 meses após, a grande maioria das mulheres já tem a função de fertilidade totalmente restabelecida. Não existe infertilidade relacionada aos dispositivos de progesterona isolados.
Não existe pausa para sempre nesse ovário e não existe infertilidade nem ovariana e nem uterina relacionada aos contraceptivos de longo prazo. E qual o custo para a inserção desse dispositivo? Eu oriento minhas pacientes a calcular o custo mensal de um contraceptivo. Se você contar que o contraceptivo de implante hoje custa em torno de R$850, acrescentados um procedimento médico, você vai dividir esse valor em 3 anos. E a gente conclui que fica muito similar ao uso mensal de uma pílula de boa qualidade, uma pílula de primeira linha. Ou seja, é um bom método, eu gosto, tem que ser muito bem indicado, tem que individualizar essa mulher, conhecer as medicações que ela usa, porque alguns medicamentos podem interferir tanto na absorção da progesterona como vice-versa. A progesterona pode interferir, por exemplo, num antiepilético, a lamotrigina. Então eu preciso saber quais são os medicamentos que ela toma, quais são as doenças que ela já apresentou, será que ela vai se adaptar se tiver uma irregularidade menstrual? Será que ela consegue se adaptar numa eventual acne? Se sim, é um método muito bem indicado, muito bem aceito, raramente a gente tem que tirar um implanton antes dos 3 anos e é a modernidade. É um método de escolha moderno, seguro e muito eficaz. Fique atenta nas dicas, obrigada por assistir esse vídeo.